Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai fazer uma revisão de bioquímica celular, tá? Para nossa prova que está por vir aí. Então essa revisão, tá? É a revisão chamada revisão corda no pescoço, é para poder ajudar a galera a gente pegar os pontos principais de todas as aulas que a gente falou para abordar o conteúdo que nós trabalhamos, tá? A prova ela vai acontecer no dia 16, 17 e 18, lembrando, cada aluno tem apenas uma oportunidade de tentar fazer a prova, tá? Lembrando que tem que assistir o videozinho de orientação para fazer a prova. O vídeo de orientação e sigam as orientações. Muitos alunos acabaram tendo problema na hora de fazer a prova, porque ao invés de enviar a prova lá embaixo para depois submeter o teste, saiu submetendo o teste, tá? E acabou não conseguindo realizar a avaliação. Então, por favor, prestem atenção nas orientações, beleza? Então, hoje a gente vai falar, nesta revisão, iremos falar sobre carboidratos, lipídios, aminoácidos, peptídeos e proteínas. Então o negócio aqui é jogo rápido, papo. Então, primeira coisa, carboidratos, também conhecido como hidrato de carbono, né, ou simplesmente glicídios ou açúcares, são as biomoléculas mais abundantes. Isso, gente, por conta de quê? Principalmente por conta da celulose, que é a molécula mais abundante no planeta. Constituída principalmente de carbono, hidrogênio e oxigênio, cujos grupos funcionais são a hidroxila, aldeído ou cetona. A hidroxila vai estar presente em todos, mas o grupo aldeído ou cetona vai mudar de acordo com o carboidrato. Quando a gente fala de carboidrato, os carboidratos, eles são classificados como... Deixa eu diminuir aqui. Isso. Os carboidratos, eles são classificados como monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. O que vai acontecer? A maioria dos livros classifica como mono, di e poli. Por ser os o que é oligosacarídeos? São pequenos sacarídeos. O mais comumente são os disacarídeos, mas a gente pode ter o dri, o tri ou o tetrasacarídeo, mais raramente, mas geralmente a gente tem, os mais comuns são disacarídeos. Então os monossacarídeos, glicose, frutose e galactose, tem que lembrar. Os oligosacarídeos, os principais, são a sacarose, a lactose e a maltose. Aqui eu coloquei só a rafinose, que é um trissacarídeo, depois a gente vai falar sobre ela. Os polissacarídeos, aí sim, amido, celulose, glicogênio e quitina. Todos, isso aí vai ter que lembrar, tá, gente? Não vai ter para onde vocês correrem, não. Os monossacarídeos, como a gente já falou, são os carboidratos simples, eles são classificados pelo número de carbonos. Tá? Então, dentro dos monossacarídeos, que é uma unidadezinha, ele pode ter 3 carbonos, é triose, pode ter 4 carbonos, uma tetrose, pode ter 5, uma pentose, pode ter 6, uma hexose, como por exemplo a glicose é uma hexose. A pentose mais comum é a desoxirribose e a ribose, que são açúcares que estão no nosso DNA. A glicose, que é o monossacarídeo mais comum, quando produzida no processo de fotossíntese pela planta, ela é produzida na forma acíclica. O que significa isso? Na forma aberta, assim, olha, toda abertinha, toda aberta. Ó, toda abertinha. A planta decide de que forma ela vai fechar essa glicose. Esse processo é chamado de ciclização, ciclar, fazer um ciclo. Se ela fechar na forma de alfa-glicose, o que é essa alfa-glicose? Assim, olha, hidroxila voltada para baixo, hidroxila voltada para baixo. Na verdade, hidroxilas voltadas para o mesmo lado. No caso de hidroxilas voltadas para lados opostos, que é esse caso aqui, ó, do carbono alfa, aqui, ó, a gente fala uma hidroxila está voltada para um lado, a outra voltada para o outro, no carbono 1. Esse carbono 1, 2, 3, 4, 5, ó. Esse carbono 1 com a hidroxila voltada para cima, outra voltada para baixo, é chamado de beta-glicose. Esse carbono 1 com a hidroxila voltada para baixo e a outra do carbono 2 também voltada para baixo, é chamada de glicose alfa. E daí, professor? A diferença é que a glicose alfa, ela vai juntar-se e dar origem a amido,
a sacarose, a alimentos que a gente consegue digerir, carboidratos que nós conseguimos digerir, enquanto que a beta-glicose produz a celulose. Ligações de beta-glicose com beta-glicose produz ligações de celulose. Produz celulose, a gente não digere celulose. Mamífero nenhum digere celulose. Quem digere celulose? Protozoários, bactérias e fungos. Continuando, dentro dos oligosacarídeos, os mais destacados são os disacarídeos. Aí a gente destaca os três principais: sacarose, lactose e maltose. A sacarose é glicose mais frutose, extraída da cana-de-açúcar, beterraba. A lactose, ela é extraída do leite, presente no leite, onde você tem glicose ligado a galactose, que é outro monossacarídeo. A maltose é glicose mais glicose. Dentro dos polissacarídeos, nós temos o glicogênio, que é a única reserva energética de carboidratos dos animais, é o glicogênio. Logo vai acontecer o quê? Ligações entre glicoses do tipo que? Alfa, porque nós conseguimos quebrar o glicogênio. O amido das plantas, que também é uma reserva energética dos vegetais, ela também é ligações de carbono alfa. Celulose não é energético. A celulose ela foi produzida pela natureza como um carboidrato estrutural, auxiliando na estrutura celular, no qual é composta por glicoses do tipo beta. Nós não digerimos glicose, tá? Ligações do tipo beta. A gente pode até conseguir queimar a glicose beta. Se a gente pegar uma colherada de glicose beta pura, a gente digere a glicose ali. Ela vai ser queimada, tá? no nosso processo de respiração celular. Mas a gente não consegue quebrar a celulose em si. Quitina é outro polímero estrutural de alguns animais, artrópodes, moluscos, que está aqui atrás da minha cabeça, e anelídeos. Todos formados pela união de uma molécula de glicose com um grupamento amina, de aminoácido, chamado de N-acetilglicosamina. Essa N-acetilglicosamina é uma glicose modificada presente nessa estrutura, nesse polímero de quitina. Principais funções dos carboidratos. Partiu? Primeiro, fornecimento de energia. Esse lá em cima, tem que lembrar disso, não pode esquecer. Armazenamento energético para as plantas e para nós, de armazenamento de curto prazo, tá? Disparou, a gente consegue queimar esse carboidrato meia hora, 15 minutos no máximo. Função estrutural, celulose e quitina, sustentação no corpo das plantas, sustentação no corpo dos animais. Genética da informação. Como eu já falei, o açúcar com 5 carbonos, desoxirribose e ribose faz parte do nosso material genético. Todas essas funções têm que ficar na cabeça de vocês. Agora a gente vai partir para falar um pouquinho sobre lipídios. Abre a cabeça aí, gente! Os lipídios são moléculas com um amplo grupo de compostos orgânicos que constituem os principais componentes dos seres vivos. Quando a gente fala desse amplo conjunto, eles vão desde membrana, a hormônio, a vitaminas, a pigmentos. É imenso a gama de tipos de lipídios que nós temos. Formados principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio, alguns vão ter enxofre, nitrogênio e fósforo em sua composição, mas em pouca quantidade, passa quase despercebido. Quando a gente fala de lipídios, esses lipídios, como eu já falei, eles engrupam um conjunto muito grande de tipos de lipídios. Gorduras, ceras, esteróis, vitaminas, fosfolipídios, óleos, entre outros, tá? Mas todos eles são lipídios. Isso vocês têm que sempre estar atento. Sempre destacando vitamina, como alguns lipídios, que é a vitamina A, D, E e K, óleos, ceras e gorduras, e até alguns hormônios, como nós já falamos, inclusive nas correções das atividades, nós frisamos bem
a necessidade do colesterol para a produção dos hormônios esteroides, testosterona, estrogênio, cortisol, tá? Não esqueçam disso. O lipídio ele é formado por um grupamento de glicerol, que é um álcool, a 3 ácidos graxos laterais. Por isso que é chamado de triglicerídeo, porque tem 3 ácidos graxos, triglicerídeos, ligado ao glicerol. E a ligação que forma para juntar os 3 ácidos graxos é uma ligação éster. Por isso, triglicerídeo. Então, esse triglicerídeo aqui é uma representação de um lipídio, no qual você tem 1, 2, 3 cadeias de ácidos graxos presa a uma molécula de glicerol. Não pode esquecer disso. Quando a gente fala de cadeias, essas cadeias do ácido graxo aqui, olha, essas cadeias de ácido graxo, elas podem ser de 2 tipos, saturadas e insaturadas. O que é uma cadeia saturada, professor? É aquela cadeia em que as ligações dos carbonos são simples, carbono ligado a carbono. O que é insaturada? Insaturada é aquela cuja cadeia apresenta duplas ligações e isso entorta a estrutura da cadeia. Esses ácidos graxos saturados, à temperatura ambiente, eles tendem a ficar sólidos, enquanto que os ácidos graxos insaturados tendem a ficar em temperatura ambiente na forma líquida. Aqui nós temos banha, manteiga, aqui nós temos azeite, óleo de soja, por exemplo. Aqui só mostrando por que eles tendem a ficar sólidos à temperatura ambiente. Porque os saturados tendem a ficar próximos uns dos outros por não ter esta quebra na cadeia, eles acabam ficando mais juntinhos. Então a molécula vibra menos, seu estado físico acaba ficando sólido ou pastoso. Em contrapartida, o ácido graxo, quando ele tem insaturações, e quanto mais insaturações ele tiver, mais fluido ele é. Tá? Por exemplo, o óleo de coco, por exemplo, tem pouca insaturação. Esfriou um cadinho, o óleo de coco solidifica. Beleza? Temperatura sólida, na temperatura ambiente, estado físico sólido, temperatura ambiente, estado físico líquido. Frisando aqui a gordura vegetal hidrogenada. O que é a gordura vegetal hidrogenada? A gente vem aqui, olha, na cadeia e adiciona hidrogênio aqui e aqui. Força o carbono a ligar com mais hidrogênio, sumindo essa dupla ligação e a cadeia volta a ficar reta. O que acontece é que óleos passam a se comportar como uma gordura, por isso chamada de gordura vegetal hidrogenada. Qual é o problema? O problema é que a gente não consegue degradar essa gordura de forma adequada, causando o quê? Prejuízo ao nosso sistema sanguíneo. Por quê? Até pouco tempo atrás acreditava que a gordura saturada, que é a gordura da banha, da manteiga, era vilã. Porque ela tinha um aumento do número do HDL e também um aumento do LDL e um aumento do HDL. Lembrem, gente, LDL prejudicial à saúde, HDL benéfico à saúde, LDL prejudicial à saúde, HDL benéfico à saúde. Mas o que acontece? Apesar dela aumentar os dois, ela aumenta pouco. Quando a gente vai usar a tal da gordura vegetal hidrogenada, o que é isso, professor? Margarina, minha gente, margarina. É gordura vegetal hidrogenada, feita à base de óleos vegetais. Pois é um veneno, porque ela aumenta os níveis de colesterol ruim e diminui o colesterol bom, ou seja, é um prato cheio para doença cardiovascular. A gordura vegetal hidrogenada hoje das margarinas, elas são menos piores um cadinho do que era no passado. Mas ainda existe a chamada gordura vegetal hidrogenada, que a gente compra umas barras assim, desse tamanho, no supermercado, que o pessoal usa para fazer coxinha, empadão e escambau. É um veneno. É quase um plástico que eles fazem você engolir aquele troço. Então, fuja de gordura vegetal hidrogenada. Prefira uma manteiga, prefira menos manteiga do que passar margarina.
Outra coisa que a gente não pode esquecer são os sabões. Ai meu Deus, precisa saber de sabão. Precisa, porque os sabões são produzidos através de um processo chamado de saponificação. E esse processo de saponificação usa o óleo para produzir o sabão. Como é que acontece? Você usa o óleo ou uma gordura, uma base, tá? Que vai dar origem a um sabão e libera a molécula do glicerol. Então, o que acontece com o lipídio? O lipídio é quebrado em glicerol, aqui, olha, e as cadeias dos radicais aqui, olha, dos ácidos graxos, acabam por formar o sabão propriamente dito. Então, quando a gente fala de sabão, o que muda do sabão de lavar roupa, que é extremamente abrasivo, para o seu shampoo de seda que você usa nos seus cabelinhos aí. A diferença é que eles usam um óleo mais fininho, mais delicado, um óleo mais fino, mais fluido, um óleo menorzinho, ligado a uma base mais branda para fazer o seu shampoo. E para fazer o sabão usam um óleo mais forte e uma base extremamente forte, como uma soda cáustica, para você ser extremamente abrasivo e arrancar muito a gordura. Como funciona a remoção? A gente já explicou isso na aula, focando de novo aqui para relembrar. Aqui você tem um tecido, você tem uma sujeira, pode ser uma gota de óleo agarrada na roupa. Tá a roupa de molho lá, o que vai acontecendo com o sabão? Ele vai se ligando gradativamente no óleo. Por quê? Essa parte da molécula do sabão é apolar e a cabeça do sabão é polar. Aqui, olha, sódio, cabeça polar. O que acontece então? Ele vai se ligando gradativamente à estrutura, olha, eles vão se ligando até ligar completamente. Aí você começa a esfregar ou a máquina a bater. Nesse momento, a parte polar interage com as moléculas de quê? De água. E ao interagirem com as moléculas de água, separam e retiram a sujeira dos locais. É a mesma coisa quando você lava um prato, lava a mão, tá? Como eu já falei, expliquei na aula, até botei lá o vírus, o Covid, tá? Falamos sobre o SARS-CoV-2 destruindo a membrana dele, o sabão fazendo esse processo. Então, não esqueçam da função do sabão. Próxima rodada, aminoácidos, peptídeos e proteínas para a gente encerrar essa bagaça. Os aminoácidos são monômeros dos peptídeos e das proteínas. Lembra sempre disso. O que é um aminoácido? Aminoácidos são monômeros, tanto de peptídeo quanto de proteína. Os aminoácidos são moléculas orgânicas formadas por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Aqui, ó, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. E tem um bonito de um radical aqui embaixo. Esse grupo aqui, formado de nitrogênio e 2 hidrogênios, é chamado de grupamento amina. Essa região é chamada de ácido carboxílico, C-OH. Temos o nosso carbono alfa e aqui embaixo nós temos o radical. Aqui você olhar aqui, ó, grupo amina, ácido carboxílico, amina, ácido, aminoácido. Daí o nome do bendito, aminoácido. Os aminoácidos, eles podem ser classificados de acordo com a produção no nosso organismo. Como assim, professor? Se o nosso organismo produz ou se não produz. Aqueles aminoácidos chamados de não essenciais ou naturais são aqueles que o nosso organismo produz. Nosso organismo, a gente precisa consumir eles? Precisa, mas a gente também os produz. Então eles são necessários, mas não em uma demanda tão necessária e tão grande. Em contrapartida, os aminoácidos chamados de essenciais são aqueles aminoácidos que nós não produzimos e por isso precisamos obtê-los a partir da alimentação de proteínas. Proteínas, independente de qual seja, pode ser proteína animal ou vegetal, mas precisa de proteína para conseguir esse bendito desses aminoácidos essenciais. Então, foca nisso. Aminoácido não essencial, nós produzimos. Aminoácido essencial, nós não produzimos. Os aminoácidos, eles se ligam uns aos outros a partir de uma ligação por retirada de água, por desidratação. Essa ligação é chamada de ligação peptídica. A gente vai focar mesmo nessas ligações, focar aonde elas ocorrem mais para frente. Mas só para vocês saberem, acontece aonde?
Nos ribossomos. Elas acontecem nos ribossomos para a formação de peptídeos e proteínas. O que vai acontecer aqui? Esse OH liga com o hidrogênio de K, libera água e agora nós temos a ligação peptídica e aqui a gente tem um dipeptídeo, um peptídeo pequenininho, ok? Quando a gente fala de aminoácidos, quando a gente fala de peptídeo, aminoácido é cada um isolado, é um aminoácido. Se você tiver 2 a 5 aminoácidos, esse AA não é alcoólicos anônimos, é aminoácidos. Então aqui, ó, as ligações de 2 a 5 aminoácidos formam o quê? Peptídeos, pequenininhos. As ligações entre 6 a 49 aminoácidos formam o quê? Polipeptídeos, ou seja, peptídeos grandinhos. E as ligações acima de 49 formam proteínas. Professor, preciso decorar isso? Não, entenda isso. Porque esses números variam de acordo com os livros didáticos utilizados. Alguns livros didáticos usam essa sequência aí, outros vão falar que proteína é só acima de 100 aminoácidos, até 99 aminoácidos é polipeptídeo, então varia. Mas eu preciso que vocês entendam a ideia do que se trata, tá? Isso é importante. Quando a gente fala de proteína, a proteína ela pode ser classificada de acordo com a sua estrutura, com a sua cadeia estrutural. Somente a sequência dos aminoácidos é chamada de estrutura primária. As interações entre os aminoácidos, um aminoácido próximo ao outro, formam a estrutura secundária, que pode ser de dois tipos, alfa-hélice ou beta-preguiada, como nós já falamos. Quando as interações das cadeias, de uma cadeia de um radical, de outro radical, começam a interagir formando pontes de hidrogênio ou pontes de enxofre, nós temos a estrutura terciária. Se vocês não estão entendendo isso, volta na aula específica de proteínas, para que vocês foquem nesse problema. Quando a gente fala de estrutura quaternária, é quando você tem várias estruturas terciárias ligadas umas às outras, tá? Formando a chamada estrutura quaternária, como é o caso da molécula de hemoglobina. Uma coisa importante que nós não podemos esquecer é o processo de desnaturação, que nós focaremos nele com uma vontade louca quando a gente estiver falando de enzima. Mas primeiro, para a gente entender o que é o processo de desnaturação, o processo de desnaturação é, através de forças diferentes, pode ser condições como temperatura, mudança de pH, salinidade, força iônica, entre outras, a proteína perde a sua forma. E daí, professor? Daí que a função de uma proteína depende da sua forma. Se a função da proteína depende da forma, a forma depende da sequência de aminoácidos. Se a proteína perde a sua forma, ela também perde a função. Logo, se você desnatura a proteína, desmontando a bendita, ela perde a função. Se ela perde a função, ela desnatura. Isso é desnaturar uma proteína. Então aqui você tem uma proteína naturada, onde ela está ligada às proteínas, tendo essa conformação espacial aqui, que vocês estão vendo. E em B, nós mostramos a proteína aberta, somente a sequência aberta de aminoácidos. Lembra que a desnaturação não quebra ela em partes menores. Ela simplesmente abre a proteína, desmantela a proteína. Ela não quebra a proteína em partes menores. Ela abre as moléculas proteicas, voltando à sua estrutura primária, logo sem função. Acabamos com o resumão corda no pescoço. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Espero mesmo que vocês foquem, estudem bastante para a nossa prova. Não adianta tentar colar, tá? Não vai resolver o problema de vocês, nem resolve o meu. Porque assim que a gente voltar para o ensino normal, presencial, a cola não vai resolver de nada. Então eu preciso que vocês entendam o que nós estamos passando aqui, beleza? Ok?
Não esqueçam de fazer, eu vou botar uma lista de exercícios, essa lista eu não vou corrigir, eu já vou dar as respostas na própria lista. Caso vocês tenham dúvida durante a execução dessa lista, façam o favor de me mandar uma mensagem pelo Teams que eu esclareço as dúvidas. Tá? Essa atividade ela será uma atividade que vocês vão fazer para estudar para a nossa avaliação, beleza? Tá? Qualquer coisa vocês podem ler também no livro didático, tá? Do volume 1. Deem uma olhada lá. E, por favor, não deixem de fazer as atividades. É importante para que vocês possam ir bem na avaliação. Beleza? Então, um forte abraço para vocês. Eu espero vocês na nossa próxima aula, que trará proteínas, suas funções, e nós vamos falar também de enzimas. Beleza? Valeu! Fui!